em seu tempo pela violência com que seus soldados tratavam seus prisioneiros, as pessoas que eles conquistavam. E esse tipo de procedimento dos assírios provocava grande ira nos judeus, principalmente em Jonas. E o fato de Jonas ter sido chamado a pregar aos ninivitas faz com que em seu coração pinte um sentimento de que eles não mereciam receber a palavra do Senhor, por causa de seus erros, por causa dos seus comportamentos. Nínive era uma cidade muito grande para a época, mais de 500 mil pessoas. O Senhor Deus, quando está falando com Jonas, Ele vai dizer: olha, não tenho eu de ter misericórdia? E Ele vai dizer ainda: são 120 mil pessoas que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Ou seja, Ele está falando ali crianças, mais de 100 mil inocentes, que não têm discernimento do que é certo ou errado. Então ali haveria mais de 500, 600 mil pessoas, uma grande cidade. E a Bíblia ainda vai dizer que o Senhor, quando diz a Jonas, fala: a malícia deles subiu até mim. Era tão grande o pecado dos ninivitas, que a malícia dele, ou seja, o procedimento de vida que eles levavam, subiu ao Senhor. Tal era a crueldade dos ninivitas, que quando eles conquistavam uma nação, eles escalpelavam os prisioneiros, deixavam em carne viva. E essa notícia corria aos arredores da Síria, e ficava conhecido principalmente em Israel. Eles chegavam à capacidade de enterrar pessoas, deixando-as somente com a cabeça de fora, para morrer no deserto. E quando nós entendemos a situação em que viviam os ninivitas, nós começamos a compreender o que diz o versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A misericórdia do nosso Deus vai além do entendimento humano. O Senhor nosso Deus, mesmo sendo afrontado pelos pecados terríveis dos ninivitas, Ele ainda quer levantar um profeta e dizer: eu tenho uma palavra para o coração deste profeta, para que ele vá até este lugar e leve a minha palavra, porque a minha misericórdia está acima do entendimento humano. Jonas, ele se recusa, porque ele conhece a realidade, e esse sentimento se coloca entre ele e a pregação da palavra. A palavra vai dizer que o Senhor nosso Deus chega a Jonas e vai dizer: levanta-te, dispõe-te. Ele era um profeta do Senhor, aguardando o chamado, e quando esse chamado é feito, ele decide fugir da presença do Senhor. Quando o Senhor está dizendo: ei, dispõe-te, se prepare, coloque-te de pé, porque chegou o momento em que eu vou te usar, a dúvida entra no coração de Jonas e ele decide fugir, para não fazer essa missão que o Senhor o chama. E a Bíblia vai dizer que ele decide ir a Tarsis. Ora, Tarsis era o lugar mais longínquo que existia na época. Nós estamos falando de um contexto em que o sul da Espanha era o lugar mais longe onde alguém conseguiria alcançar através da navegação. Quando ele está decidido ir para Tarsis, ele está dizendo: eu vou para o fim do mundo, para fugir da presença do Senhor. Mas ele, sendo profeta, ele sabia que o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, que o nosso Deus pode estar aqui, pode estar do outro lado do mundo ao mesmo tempo. Ele sabia que se ele for aos céus, o Senhor está lá. Se ele for lá embaixo no mar, o Senhor também está. Ele sabia do poder grandioso do nosso Deus, mas ele achou que seria possível fugir do chamado do Senhor. E ele desce a Jope. No seu coração, ele já tem estipulado o caminho que ele iria fazer. Ele decidiu que ele iria para Tarsis. Tarsis custava mais de um ano de viagem pela navegação dos fenícios.
Ele chega no navio e diz o texto, achou o navio. Quando o texto está dizendo achou, significa que Jonas, por aquele porto, ele começou a procurar algum lugar em que ele pudesse entrar, e que esse lugar chamado navio o levaria para longe do compromisso que ele tinha com o Senhor, que era de ser profeta e obedecer independente do que o Senhor lhe pedisse, do que o Senhor lhe mandasse. E ele encontra um navio, mas não é um navio de passageiros. O que ele encontra é um navio de cargas, é um navio que carregava alguma coisa dentro, cujo navio alguém estava esperando do outro lado, ou seja, tinha alguém que dali a um ano receberia aquilo que estava sendo levado no navio. Mas eles aceitaram que Jonas entrasse no navio. E olha, veja o que Jonas tinha no seu bolso. O que ele tinha foi capaz de pagar a passagem. O que ele tinha foi capaz de conseguir um lugar nesse navio. Talvez neste momento ele estivesse pensando: tudo está dando certo para mim. Os planos que eu tracei para mim, agora eles seguirão em frente. O que eu decidi fazer, já que as coincidências da vida estão correspondendo às minhas expectativas, isso quer dizer então que eu não serei punido. Isso quer dizer então que não haverá consequências, porque se está dando certo o caminho que eu resolvi caminhar, significa então que eu chegarei aonde eu planejei no meu coração. Ele não se esqueça que o Senhor tem um chamado na tua vida, o Senhor tem um propósito na tua vida, o Senhor tem uma direção na sua vida, e há um mar que você necessita atravessar, mas esse mar pertence ao seu Deus. Ele desce dentro do navio, ele desce, e o texto vai dizer que ele havia contado a eles o motivo porque ele estava dentro do barco. Ele havia contado a eles: olha, eu estou fugindo do meu Deus. Eles sabiam do segredo de Jonas. O texto nos deixa claro, e eles sabendo porque ele estava ali. Muitas vezes nós deixamos entrar em coisas, entrar em pessoas, entrar em situações em nosso meio, que nós entendemos que não é para o nosso bem, mas nós permitimos que entre. Quando ele diz a eles: estou fugindo, talvez eles não tenham em seu coração o entendimento de quão grande era o Deus que Jonas servia. Talvez eles não compreenderam o tamanho do problema que estava entrando em sua propriedade. Mas o Senhor, tendo um propósito na vida de Jonas, a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade começa a se levantar. Uma grande tempestade no mar se levanta. Ora, eles eram marinheiros fenícios, acostumados a viajar em alto mar, acostumados com todas as intempéries que aconteciam dentro do mar. Um marinheiro assim não se assusta com qualquer coisa. E quando estamos falando de um navio fenício de carga, estamos falando algo que carrega toneladas de mantimento, algo que carrega toneladas de encomendas, algo que é capaz de suportar as mais violentas tempestades. Mas o texto diz que os marinheiros se assustam com ele. Quando o texto diz que ele se assusta, é o Senhor dizendo: tu não conheces o que eu sou capaz de fazer para te colocar na minha direção, para te colocar rumo ao que eu projetei na tua vida, rumo à palavra que eu já tenho dito no teu coração, mas que ainda você teima em não fazer. Ele está no navio e eles começam a clamar os deuses deles, sendo eles fenícios. Seus deuses são relacionados com os mares. Eles têm ali deuses de criação, eles têm ali deuses de fertilidade marítima, eles têm todos os tipos de deuses que eles conheciam, e eles começam a clamar a esses deuses. Mas assim como os profetas de Baal clamavam, nada acontece, porque aquele que governa céus e terras é o mesmo que também governa o mar. Eles clamavam aos seus deuses e nada acontecia, até que o capitão se lembra que lá embaixo no porão há alguém que está dormindo com a sua consciência limpa, achando que a atitude que
tem tomado está em consonância com a vontade de Deus, ele não está, porque ele usa o capitão. Quando o capitão chega a ele, a mesma palavra que Deus fala a Jonas, ele também fala: rei, levanta-te, rei. Aleluia. Jonas ouve a palavra: levanta-te. E o capitão vai dizer a ele: de onde você é? De que terra você é? Qual é a tua ocupação? De que povo você é? Quando ele pergunta da ocupação de Jonas, eu creio que o coração de Jonas deve ferver e pensa assim: eu era profeta. A minha ocupação era profeta de Deus, era entregar os recados de Deus, era levar ao coração dos outros a palavra, era falar de Jesus aos outros, era dizer as maravilhas que Ele tem feito, é dizer as gloriosas coisas que Ele fez na minha vida. Mas quando aquela palavra vem ao coração dele, dizer qual é a tua ocupação, ele se cala. De onde você é esse cara? De que povo você é? Ele enche o coração e diz: eu sou hebreu. E sirvo ao Deus que criou os céus e criou a terra. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz: eu sirvo ao Deus Criador, que criou os céus e criou a terra, é o Senhor também dos mares. O temor entra no coração daqueles marinheiros, porque eles serviam a deuses, mas agora Jonas está dizendo: ei, esses deuses que vocês servem não chega aos pés daquele que eu temo, porque aquele que eu temo fez os céus e a terra, mas os mares também são construção das suas mãos, os mares também foram feitos por ele. Tamanho é o seu poder que a Bíblia vai dizer que com a palma da sua mão ele coloca o oceano nela. Aleluia. Eles têm, porque agora Jonas diz a ele: tem alguém que vocês não conhecem, tem um Senhor que está acima de tudo que vocês pensam. Ei, alguém pode dizer: é Senhor dos navegantes que comanda. Outro pode pegar e colocar barcos no mar e dizer: é de Emanjadão. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que comanda céus e mares na terra e tem poder para levantar tempestades, mas também para acalmar. Aleluia. Às vezes a gente está fazendo achando que está certo. Geazi, quando Eliseu fez um milagre que mandou Naamã segurado no rio, Geazi não resistiu e foi buscar ouro, foi buscar prata no coração dele. Ele podia até imaginar que estava fazendo a coisa certa, mas não estava na direção do Senhor. Quando Saul vai sacrificar, antes de Eliseu chegar, no coração ele podia até achar que estava fazendo algo da vontade do Senhor, mas não estava. Tanto é que vai ser dito a ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Quando Jonas diz aos marinheiros: me lancem no mar, ele está querendo se sacrificar, mas não está querendo obedecer. A obediência no nosso coração é muito mais importante do que o sacrifício. Mas aqueles homens, eles insistiram em não julgar, porque no coração deles agora eles conhecem que tem um profeta de Deus ali. No coração deles eles temem em jogar Jonas ao mar, porque a misericórdia deles com Jonas é maior do que a de Jonas com os ninivitas. Eles estão ensinando a nós que somos também chamados pelo Senhor, que nós não podemos observar o que os outros fazem, mas temos que obedecer e lançar a palavra, porque nós lançamos a palavra, mas é o Senhor que traz o crescimento, é o Senhor que traz o resultado. Manassés errou, Manassés pecou, mas quando ele clamou a Deus, Deus trouxe de volta para a sua presença. Aleluia. Nós estamos falando de um Deus misericordioso, que ama o mundo de tal maneira que nós precisamos compreender que nós não somos ninguém para julgar Deus. Eles então jogam Jonas no mar, porque Jonas, sendo profeta, diz a eles: tem uma saída para essa situação. Se vocês me lançarem no mar, o mar se acalmará. Quando Jonas entra no mar, a tempestade se acalma, e vai dizer assim: grande temor entrou no coração dos marinheiros.
aquele que não queria pregar para os inimigos, agora com poucas palavras, ele faz a conversão dos marinheiros dentro do barco. Aquele que não queria obedecer, mas veja, você que tem a fagulha do Espírito Santo dentro do teu coração, só abrir a tua boca faz com que o coração das pessoas queime pela palavra que está dentro de você. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor colocou dentro dos nossos corações gera vida, flui para a vida eterna. Quando ele abre a sua boca dizendo: eu sou hebreu, eu não sou daqui, o meu lugar não é aqui, eu pertenço a um povo que está aqui, mas que não é daqui, eu pertenço a um povo que está aqui, mas será tirado daqui, eu pertenço a um povo que está com os pés na terra, mas que está com a mente, meu Deus, no céu. Aleluia. E ele começa a afundar. Quando nós lemos o texto, às vezes pode até parecer que o peixe o pega na superfície, mas quando nós observamos o texto diz que ele vai afundando, ele vai cravando e vai afundando até encostar no fundo, na terra, lá no fundo do mar. Quanto mais ele cravava, mais ele afundava. Quanto mais ele gritava dentro dele, mais fundo ele ia. Era o Senhor testando a fé dele e dizer: eu quero ver se vai suportar, eu quero ver até onde vai. Ele não abria a boca porque estava dentro do mar, ele gritava com a sua alma. Dentro da sua alma ele gritava na sua angústia: eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Quando aquele peixe vai lá embaixo, quando ele vai abocanhar Jonas, nós olhamos para o texto e o texto diz: e preparou Deus um grande peixe. Muito antes de Jonas estar clamando, muito antes de Jonas estar passando pelaquela situação, o Senhor já havia criado, formado e falado ao peixe: eu tenho uma missão para você. Ele tinha uma missão, mas o peixe obedeceu. Eu preciso que você esteja naquele lugar, tal minuto, tal segundo, porque eu tenho preparado uma grande salvação para uma pessoa que está afundando. Eu tenho preparado uma grande libertação para uma pessoa que está afundando. Quanto mais clama, mais afunda. Quanto mais grita, mais afunda. Mas já está preparado algo para ser feito. Você está clamando e pensa que não está acontecendo, mas já foi preparado antes. Quando você ora, a preparação já foi feita. Quando Elias chegou no Querite, os corpos já haviam sido avisados: leva pão e leva lá o mantimento para o meu servo. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já preparou a provisão. Antes mesmo do gemido do teu coração ser interpretado pelo Espírito Santo, com um gemido inexprimível, o Senhor nosso Deus já está recebendo o teu clamor e dizendo: eu estou preparando, eu estou entrando com provisão. Os teus olhos podem não ver, mas eu já estou agindo. Aleluia. Só lavamos o peixe. O Jonas vem. Está escuro dentro do peixe. Olha a situação. Ele desce até a terra. E agora ele está dentro do ventre de um peixe. O solavanco que o peixe dá com ele no fundo não permite ele entender o que está acontecendo. Quantas vezes nós estamos rodeados dentro de uma situação turbulenta, que nós olhamos e só vemos escuridão, nós não vemos saída. A única coisa que nós sentimos são os solavancos da vida, batendo de um lado, batendo de outro, e os nossos olhos são incapazes de perceber saída, são incapazes de enxergar saída. São 3 dias, não são 3 horas, são 3 dias sendo chacoalhado de um lado para o outro, clamando ao Senhor: o voto que eu fiz eu vou pagar, o voto que eu fiz ao Senhor eu pago, mas me tira dessa situação. Solavancos da vida.
está orando. Ela passa anos clamando e sofrendo, até chegar ao momento que a dor é tão grande no seu coração, que os seus lábios só tremem. Aquele gemido vem da alma, aquele gemido vem da alma. Quando ele chega e diz para ela: você está bêbada, você está embriagada a essa hora do dia. Ah, meu Deus, isso é um solavanco da vida, mas tem resposta. Quando Deus usa a boca dele e diz: ei, você vai receber a tua bênção, você vai receber a tua vitória. Quando nós resistimos aos solavancos, quando nós resistimos ao diagnóstico, a resposta vem. Aleluia. No capítulo 1 de Lucas, Zacarias era idoso. Zacarias era um homem idoso. Sua esposa Isabel tinha um sonho de ter filhos. Para alguém que vivia em Israel, não ter filhos era algo terrível. Quantas vezes Isabel e Zacarias subiam ao templo e viam as famílias com seus filhos, e eles olhavam para a vida deles ao ponto de eles serem ditos na Bíblia irrepreensíveis. Era um casal de crentes, era um casal de fiéis, que ia ao templo, que orava, que adorava, mas que não haviam contemplado ainda a bênção do Senhor. Mas Zacarias é escolhido para queimar incenso no lugar santíssimo. Nós entendemos que o sacerdote que vai queimar incenso dentro do lugar santíssimo, aquele lugar, ele é inundado de fumaça. Zacarias está ali. Há quantos anos ele já havia orado? Há quantos anos ele já havia clamado? O fim da sua vida estava chegando, mas ele ainda não havia recebido. E todas as vezes, quanto mais passava-se o tempo, eram os solavancos da vida dizendo: o fim está próximo e você ainda não recebeu. É aquela voz na mente dizendo: há algo errado com você. É aquela voz na mente dizendo, igual os amigos de Jó: tens pecado, é por isso que está acontecendo isso. Mas quando Zacarias entra dentro do Santíssimo, aquela fumaça está inundando o lugar. Quando seus olhos lacrimejam por causa da fumaça, quando ele observa ao lado, um anjo se coloca de pé e diz: ei, Zacarias, a tua oração já foi ouvida. Se você resistir aos solavancos do grande peixe, Deus tem uma resposta para o teu coração nesta noite. Se você resistir, meu Deus, aos solavancos da vida, se você se manter firme na posição que Deus te colocou, não ir para a direita e nem para a esquerda, não importa se os seus olhos carnais não estão vendo, os olhos espirituais estão dizendo: são mais os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Jonas, um exemplo de profeta que nós não devemos seguir. Alguém chamado por Deus para transformar uma nação, mas que se negou. Mas agora, quando passou pelo grande aperto, diz: eu vou pagar o meu voto. Quando o peixe larga ele na margem de Jope novamente, são 800 quilômetros até mim. Largou ele no mesmo lugar. Mas o que foi que manteve Jonas vivo dentro do peixe? Quando nós vamos pesquisar sobre a palavra, quando nós vamos estudar sobre as algas, nós entendemos que existe dentro dos peixes uma quantidade muito maior de enzimas gástricas do que em nós. Porque peixes não têm capacidade para separar, eles simplesmente, assim como as cobras, eles só encolhem o alimento e a digestão é automática. Mas quando nós pesquisamos sobre o texto, nós encontramos que as algas, ela têm o poder de fazer com que a digestão do peixe seja atrasada. Quando nós estudamos sobre as algas, ela tem um poder dentro do peixe de não permitir que os seus sucos gástricos consumam o alimento que está dentro dele, fazendo com que haja uma ingestão dentro dele. Não entendi o Espírito. Enquanto os teus joelhos estiverem no chão,
enquanto o círculo de oração estiver aqui na igreja, você é a alga que mantém o teu filho vivo lá no mundo. Você é a alga que mantém o teu filho liberto no mundo. Você é a alga que não permite que o mundo venha tragar aqueles que você tem colocado perante a face do Senhor. Enquanto os teus joelhos estiverem no chão, a promessa que foi feita ao teu coração se manterá em pé. Enquanto os teus joelhos estiverem no chão, a verdade do Senhor é que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque o Senhor é fiel para cumprir. Ei, não desista. Os solavancos da vida vão te lançar para um lado e para o outro, mas o Senhor está dizendo: ei, eu tenho uma saída para você. Não desista. Aleluia. Meu nosso. É um círculo de oração. É um círculo. Não tem emendas, não tem rugas. É um círculo unido num só propósito: clamar ao Senhor. Peça aqui nessa hora. Aleluia. Aleluia. Ele chega em nível. É uma pregação simples. É uma pregação simples. São palavras simples. Dizer que se arrependam, ou vocês serão destruídos. Entenda. Ah, meu Deus, não é a simplicidade que vai impedir. Jesus disse assim: não se preocupe quando vocês forem falar, porque o Espírito Santo falará por vós. A mensagem dele teve 6 palavras. Uma cidade inteira foi convertida ao Senhor. O que o Senhor tem colocado dentro do teu coração é algo muito maior do que tu imaginas. O poder que está dentro de você neste momento é muito maior do que imaginas. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira e diz: coisas e obras maiores vocês farão. Se crerem, verão a glória de Deus nessa terra, porque os sinais vão seguir aqueles que creem. Nessa noite, se alguém quiser vir aqui na frente, e hoje eu vou ser o primeiro a ir aqui, porque eu vou pedir ao irmão Valente para orar, para que nós sejamos revestidos e tenhamos a sensibilidade de sentir e obedecer a palavra do Senhor, de entender a direção que Ele está nos levando e de compreender que Ele tem sim poder. Ele nunca perdeu a soberania. Aqui na terra pode estar uma turbulência terrível, mas assim como Isaías viu no capítulo 6, Ele continua sentado no alto e sublime trono, e Ele comanda as nações. Ei, você entenda hoje, de uma vez por todas, que mesmo que tu não estejas vendo, o solavanco está judiando, as palavras judiam, mas há sim uma margem, há uma praia aguardando, e tu serás levado à presença, para que tu vejas o que o Senhor fará na tua vida nesta noite. Se você crê que o Senhor pode te revestir, e que você terá a direção